Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Passo à Matemática e hoje nós vamos iniciar um novo tema, que são as sucessões de 11º ano. Vamos a isso? Então, uma sucessão é exatamente isto que estamos a ver. É um conjunto de pontos que têm alguma regularidade entre eles. E por isso as sucessões representam-se nos gráficos cartesianos por pontos. Existem vários tipos de sucessões, e o primeiro tipo de sucessão que vamos ver são as sucessões monótonas. Estas são crescentes ou decrescentes, em sentido lato ou estritamente decrescentes ou crescentes. Estas aqui são estritamente. Em sentido lato é uma sucessão monótona em sentido lato, ela simplesmente para de crescer em certa altura e depois continua a crescer. Ela para de crescer e continua a crescer. Mas nunca desce. E é isso que vamos ver agora. As sucessões não monótonas. Estas sim, elas sobem e descem. Como podem haver muitos exemplos de sucessões monótonas. Temos aqui esta que subiu, tudo muito bem até agora, mas como desceu já não é monótona. Já não podemos dizer que ela é crescente ou decrescente, porque ela na verdade cresce e decresce. Esta igualmente, ela cresce e decresce. Igualmente para esta parábola, não é uma sucessão monótona e também não podemos dizer que é uma parábola porque, na verdade, apesar de estar aqui a linha azul, a verdadeira sucessão são os pontos cor-de-rosa. Então, apesar dela descrever uma parábola, nós não demos atenção a isso, porque o que interessa são os pontos. Esta sucessão está bem representada. Só interessam os pontos. E também esta não é monótona. Nem esta, por exemplo. Agora vamos ver o conceito de sucessões limitadas. As sucessões limitadas são aquelas que têm majorantes e minorantes. E o que é que isto quer dizer? São aquelas que têm números maiores que elas, majorantes, e números menores que elas, minorantes. Bem, agora vamos abordar 3 conceitos. A monotonia, o facto das sucessões serem limitadas e também a sua convergência. Eu vou explicar o que é os 3 e depois vou relacionar os 3. Então vamos lá. O que é a sucessão monótona? Já tivemos a ver. A sucessão monótona é aquela que ou é crescente ou é decrescente. Se a função, por exemplo, crescer e depois a sucessão crescer e depois decrescer, ela não é monótona. Então, aprendemos agora sobre a monotonia. Vamos aprender agora sobre a convergência. A convergência quer dizer que ela simplesmente tem um limite em R. E faz sentido, porque uma coisa convergente converge para um limite, converge para um ponto. E esse ponto será o limite da sucessão. Visto que as sucessões são infinitas, elas simplesmente têm um limite. Tendem para um limite, tendem para um certo ponto. E vimos agora a convergência. Vamos ver agora o facto de elas serem limitadas. Tal como nós vimos nas sucessões limitadas, simplesmente quando uma sucessão chega a um ponto em que ela não vai até ao mais infinito, mas sim tem um limite de números acima dela e tem um limite de números abaixo dela, que são os majorantes e minorantes respectivamente, então nós dizemos que ela é limitada. Vamos ver agora a relação entre eles os três, entre estes 3 conceitos. E bem, faz sentido dizer que se uma função é monótona, ela vai ser convergente. Porquê? Porque, por exemplo, se uma função é crescente, então ela vai simplesmente convergir para um ponto final, que é o seu máximo. E se ela é decrescente, igualmente. Então qualquer função que seja monótona é convergente obrigatoriamente. Para ser
convergente, para além dela ser monótona, ela também deve ser limitada, majorada ou minorada. Se ela for crescente e majorada, então ela é convergente. Se ela for decrescente e minorada, então ela é convergente. Porque quer dizer que ela tem um número, um mínimo, e esse mínimo vai ser o seu limite. E daí, ter um limite em R significa que ela é simplesmente convergente. Então, uma função monótona ilimitada é igual a uma função convergente. Espero que tenham compreendido a sua relação e tirado muitos apontamentos deste vídeo.